Boa noite a todos e a todas que nos escutam pelas redes sociais e que nos veem também, tanto pela TV Câmara como pela Rádio Câmara. Quero cumprimentar a vereadora Juliette e o vereador Marcelo Achuti, e também o vereador Meirinho, e aí estendo meu cumprimento a todos os demais vereadores aí da casa. Então, para que todos possam me ver, e eu estou aqui em casa e a apresentação está aí no plenário, cada vez que eu tiver que passar os slides, eu vou dar um ok para o Fábio, que vai estar me auxiliando aí passando os slides, né? O tema que nos traz aqui hoje é referente... Eu acho que é um tema que pouca gente conhece, e essa imagem aí vai ficar um pouquinho aí, mas o que me traz... depois eu acabo discutindo um pouquinho sobre ela. Pode passar, Fábio, por favor? Mas antes de tratar sobre o tema, quem é essa pessoa, né, que vem hoje aí usar a tribuna livre para tratar de um tema tão importante aqui para a nossa cidade? Meu nome é Patrícia de Brassi, para que todos consigam me ver, eu tenho cabelo curto, grisalho, hoje estou usando óculos, estou vestindo uma jaqueta preta com casaco por baixo cinza, estou aqui na minha casa e atrás de mim tem uma imagem, um grafite pintado pelo Diante, ok? Sou filha de brusquenses, embora tenha nascido em Blumenau, mas sou filha, me considero brusquense, e a minha relação com Balneário Camboriú, ela começa em 1984, quando nós, né, pessoal lá da nossa região, vinha em peso aqui para as praias de Balneário Camboriú, e desde então eu tenho uma ligação muito forte, afetiva com essa cidade, que me mostrou a minha profissão. Eu sou formada em pedagogia, trabalho na APAE de Balneário Camboriú, sou funcionária pública do estado de Santa Catarina, e há 20 e poucos anos trabalho na causa da pessoa com deficiência. Geralmente, quem me conhece muito mais nessa militância do que na militância atual, que envolve as questões ambientais. Então, desde esse ano, eu reduzi minha carga horária como funcionária pública do estado de Santa Catarina de 40 horas para 20 para conseguir atuar nas questões ambientais. Pode passar, Marcelo, por favor. Então, daí, o que aconteceu? Nós conseguimos formar uma associação que tem por objetivo fomentar ações e atitudes, apoiar ações e atitudes em prol do meio ambiente, tanto aqui na cidade de Balneário Camboriú, como também na cidade de Camboriú. Essa associação, ela se chama a Comprema, que é a Associação de Conscientização para a Preservação do Meio Ambiente. Pode passar, Fábio, por favor. E o que a gente vem trazendo aqui hoje? Essa imagem que algumas pessoas vão conseguir visualizar pelas redes sociais, e quem nos escuta pela rádio, que é o canal que eu sempre escuto vocês aí da Câmara de Vereadores, é uma imagem que eu vou deixar aqui, ela está perguntando, o que você percebe nessa imagem? Né? Eu acho que isso é bem importante, eu não vou responder agora, eu vou responder em seguida, mas quem consegue ver essa imagem, anote do ladinho ali, ou anote na sua cabeça, deixe registrado, o que percebe nessa imagem, o que consegue visualizar, o que essa imagem te remete, tá? Eu já venho responder ela nos slides seguintes. Pode passar, Fábio. Esse tema que a gente trata hoje é a colisão de pássaros e aves em vidros e vidraças, janelas e fachadas de vidros aqui na nossa região. Como é que esse tema chegou até nós? Né? Em 2017, eu construí a minha casa, e como vocês podem ver na imagem, há um paredão de vidro de 7 metros de altura por 10 de largura. Esse paredão fez com que eu tomasse consciência de um fato que até então eu não tinha consciência, que é a colisão dessas aves. Pode passar, Fábio, por favor. Então, a gente para pensar assim, a gente vai planejar nossas casas, os nossos prédios, e hoje em dia, a arquitetura, ela tem muito essa questão do vidro, né, como sendo uma coisa que nos traz esteticamente uma beleza, mas a gente pouco sabe que esses vidros, essas vidraças, essas janelas, elas têm provocado essa colisão dessas aves em vidros. Pode passar, Fábio. E por quê, né?
Por exemplo, essa que acabou colidindo, ela sobreviveu durante 5 dias. Durante 5 dias, ela ficou entre a vida e a morte, até que efetivamente ela faleceu. E a imagem que começa a apresentação, para quem viu, é a imagem desenhada dessa rolinha roxa que colidiu aqui em casa. Foi a última rolinha roxa que colidiu, porque depois eu tomei algumas providências para mitigar, para, na verdade, aqui extinguir a colisão e a morte de aves. Pode passar, Fábio. Então, aquela imagem que eu coloquei lá, que a gente colocou lá perguntando o que vocês percebiam, a gente também perguntou nas redes sociais. E, pasmem, 107 pessoas responderam, né, pelas redes sociais, mas apenas 11 disseram que se tratava da imagem de uma ave que colidiu no vidro e ela ficou ali carimbada, estampada. Pode passar, Fábio. É incrível a gente pensar que a quantidade... Pode passar, Fábio, por favor. A quantidade de aves que vem colidindo. E por que esse tema é tão importante, né, para a nossa cidade? Por que a gente quis usar a Tribuna Livre para trazer esse tema? Primeiro, a gente acha que é um tema bastante pertinente, socialmente relevante, tanto aqui para a comunidade como para o nosso município. A gente não pode esquecer que nós vivemos na Mata Atlântica, né, com uma biodiversidade incrível, e que nós temos ainda 1.700 hectares de Mata Atlântica aqui na nossa cidade. Então, essas aves, elas têm uma função extremamente importante, porque elas são polinizadoras e também elas são dispersoras de semente. E se não for pela questão mais biológica, a gente também tem, porque elas atraem nossos olhares. Quem não gosta de ver, levantar e ver uma ave, né, um pássaro na árvore, ou voando, isso e aquilo. E também, pode passar, Fábio, por favor, se não for por tudo isso, a gente também, né, tem que lembrar que nós temos o direito de viver em um ambiente ecologicamente equilibrado. Isso está garantido também para a gente pela Constituição Federal. Então, são essas justificativas que nos trazem aqui na Tribuna Livre hoje. Pode passar, Fábio, por favor. Então, não vai importar muito, pode passar de novo, pode passar mais uma vez, por favor. Não vai importar muito que tipo de ave está colidindo. Essa imagem de um urubu, né? E os dados aqui no Brasil a gente quase não tem, eles começam a ser estudados ali no ano de 2000, mas os dados que a gente tem sobre a colisão e morte de aves em vidraças, elas vêm muito mais dos Estados Unidos e do Canadá. E eles dizem que são quase 1 bilhão, de aves que morrem por ano naqueles países. Pode passar. Então, a colisão não acontece só num ponto ou no outro, elas acontecem por todo o Brasil. Se lá é 1 bilhão de aves, a gente calcula que aqui seja muito mais aves, porque a nossa biodiversidade é muito maior, a nossa avifauna é muito maior. Aí a imagem do prédio da Procuradoria-Geral da República, e ali foi feita uma pesquisa e mais de 500 aves, elas colidiram e mais de 100 morrem todos os anos. Quantos anos esse prédio vai ficar lá e quantas aves vão morrer? Por que essas aves acabam morrendo? Porque, como pode ver na imagem, o vidro reflexivo, o que ele faz com que a árvore enxergue? As nuvens, ela enxerga as árvores, então elas não vêm como um obstáculo, elas vêm com uma continuidade do ambiente externo. Pode passar, Fábio. E se não for pela questão do vidro reflexivo, tem também a questão do vidro transparente. E isso não acontece lá só em Brasília, acontece aqui também. Aqui a gente mostra a colisão e a morte de uma saíra num dos prédios aqui da nossa cidade, né? Então, a morte de aves, ela é a segunda maior causa de morte de aves no mundo. Ela só perde para a questão da perda de habitat. E isso é muito importante. Pode passar, por favor. E aí, aqui nós trazemos a imagem da ave pariri que colidiu naquele vidro que eu havia perguntado antes. E por que a gente coloca que muitas vezes essas aves, elas morrem e a gente não percebe? Pode passar. Na imagem seguinte, vocês vão ver que o nosso dia a dia é muito corrido e a gente muitas vezes passa pela ave morta, mas nem se toca que ela veio a colidir num vidro,
né? E a gente está nessa loucura do nosso dia a dia, e isso realmente passa desapercebido, pode passar. E quando a gente toma a decisão de fazer as nossas construções, especialmente agora também virou uma questão estética, o vidro, o muro com vidro, essas aves transparentes, por exemplo, os muros transparentes de piscinas, casas, isso, aquilo, elas, o que elas, né, elas veem a continuidade, elas não veem que há uma barreira entre a mata que segue, né, o verde que está após o vidro e o que está antes, elas seguem voo livre, reto, porque elas realmente não veem nem o vidro transparente, que para elas é a continuidade, não vê ali uma barreira, nem o vidro reflexivo. Pode passar, por favor. E aí aqui a gente mostra também mais uma imagem, não de um vidro, mas de uma janela de uma casa e uma cambacica também perdendo a vida. Pode passar. E aí, o que a gente traz aqui para nós hoje? A gente precisa pensar, né, numa cidade como a nossa, tão bonita, pela sua questão verde, pelos prédios que a gente tem, pelas construções e toda a questão do contexto, é muito importante que a gente repense e consiga mudar. Pode passar, por favor? A gente tem que colocar na discussão essa questão, né, do uso de vidro. Pode passar, Fábio. Porque se a gente vai planejar uma cidade, se a gente vai planejar a nossa casa, tudo, como é que a gente vai, o que a gente quer? A gente quer uma coisa estética só para o humano ou a gente quer algo que seja também viável para esses animais? Pode passar, por favor. Então, a questão da invisibilidade desses materiais, tanto do vidro transparente como do reflexivo, ele também acaba acontecendo, pode passar, por favor, de uma forma que a gente, muitas vezes esse pássaro morre ali e não é percebido. Por quê? Porque ele por exemplo, ele pode ser comido por um animal silvestre, como gambás, ou então, pode passar, Fábio, por animais domésticos, gatos e cães também acabam, muitas vezes, devorando esses animais que, às vezes, como nessa imagem ali, caem, não morrem na hora, ficam ali, podendo ser predados por esses animais domésticos, ou então eles acabam conseguindo voar e morrendo um pouco mais distante por hemorragias internas, né, ou até traumatismos cranianos. Pode passar. Pode passar mais uma vez, por favor, porque o meu tempo está quase lá. Então, o que a gente vai fazer? Poxa, já tenho o meu vidro aqui, eu já construí, então eu trouxe algumas imagens da minha casa, de alguns artefatos que eu acabei criando para evitar a colisão e a morte desses animais. Pode passar. Utilizando coisas bem caseiras, bem simples, mas que combinam com a minha casa, e também a questão principal é não haver mais a colisão nem a morte desses animais, né? Pode passar, por favor. Pode passar. Por causa do meu tempo, eu vou dar uma... Esse aí também pode passar, ele só diz, essa imagem, a gente traz algumas sugestões, né? Depois, se alguém quiser também entrar em contato conosco, para saber como evitar essas colisões, eu tenho um vidro aqui em casa, eu tenho uma janela, isso, aquilo, a gente também tem várias formas aí de mitigar essa situação. E o que a gente precisa pensar, nós enquanto município, vocês enquanto vereadores e a gente enquanto cidadãos e os nossos governantes? A gente precisa discutir essa situação e criar algumas leis para regular o uso desse vidro, né? Já existem essas leis em 2 cidades, Araranguá e Santos, Araranguá aqui, Santa Catarina e Santos, que eles tentam regular o uso desse vidro. Pode passar. E aí, o que a gente vem... Pode passar mais uma vez, por favor? O que a gente vem pedir hoje para vocês, enquanto vereadores, né? A gente queria que vocês nos auxiliassem na elaboração de alguma campanha de conscientização à comunidade, né, do uso desse vidro, realizar alguma audiência pública, simpósio, fóruns, para discutir a colisão e morte de aves em vidros, e aí, a partir desse estudo, elaborar políticas públicas que possam regular o uso desse material nas nossas construções aqui em Balneário Camboriú. Na verdade, era mais isso, e se alguém, pode passar, Fábio, por favor, e se alguém tiver, né, a gente já deixa aqui o nosso contato no último slide, pode passar, por favor, Fábio, o nosso contato aí, eu coloquei meu telefone particular, porque a nossa associação ainda não tem um telefone único, que é 99102-1917, se alguém ver algum animal que colidiu, quiser registrar, mandar para a gente o endereço, tudo certinho, e o estado do animal a gente agradece.
E, embora corridinho, eu quero agradecer muito ao vereador Meirinho pela oportunidade que ele nos deu e pela toda a mediação dele, dos assessores dele, assim, que foi extremamente... Opa! Acabou meu tempo. Acabou o tempo, né? Mais um minuto para finalizar, sem problema nenhum. Então, só agradecendo, o vereador Marcelo Machuti, muito obrigada, só agradecendo ao vereador Meirinho, a Cíntia, que fizeram uma mediação para a gente tratar de um tema tão importante. A gente pede efetivamente que a comunidade e os vereadores possam nos auxiliar nessa questão e a gente realizar esse estudo, porque a nossa cidade merece que esse tema seja debatido, estudado e criado políticas públicas adequadas a uma cidade ecologicamente sustentável, aquilo que Balneário Camboriú quer, né, ser um diferencial no Brasil. E eu acho que isso também vai ser um diferencial para a nossa cidade. Era isso, muito obrigada. Nós que agradecemos, vamos abrir a palavra para as perguntas por até 2 minutos. Está escrito o vereador André Meirinho. Senhor presidente, colegas vereadores, toda a comunidade que nos acompanha nas redes sociais, boa noite a todos, cumprimentar a Patrícia, agradecer, Patrícia, importante é a comunidade participar da sessão da Câmara e tem essa possibilidade no início do mês, no início de cada mês. Mesmo com a questão da pandemia e com as novas regras, existe essa possibilidade. E a Patrícia trouxe um tema importante, numa cidade que se destaca pela sua arquitetura, o arrojo, de grandes diferenciais, uma importante reflexão. E pela falta de informações, uma na questão da sensibilização das pessoas e outra própria na falta dos dados, como a Patrícia colocou, que nós não temos quais são as aves, quantas são, quando que ocorrem. Então, muito importante. Na época, quando nós debatíamos o projeto de lei do Estatuto do Pedestre, que agora que não pôde avançar em função de que precisa ser feita audiência pública, e nós estamos aguardando aí passar o período da pandemia, mas se levantava, por exemplo, também a falta de informações sobre a queda das pessoas em função do problema das calçadas. Então, essas informações são importantes para tomar decisão e para refletir para o futuro. Importante, inclusive, que a Patrícia apresentou alternativas. Teve até o colega vereador aqui, o ex-vereador Angioletti, também comentou de algumas situações. Ele não pode se manifestar aqui na tribuna, mas comentou de algumas situações que já viu, que aconteceram. Então, importante. Um canal passando também um canal de comunicação com a Patrícia para ampliar essas informações e para que todos nós possamos, vereadores e comunidade, refletir nas políticas públicas. Então, não tenho perguntas nesse momento, Patrícia, mas apenas para te parabenizar e agradecer a participação na nossa sessão. Com a palavra por até 2 minutos, a vereadora Juliette Nites. Boa noite. Esse tema eu já conhecia, conversei em 2017 com eu acho que é Júlia o nome dela, ela trabalha lá na Secretaria do Meio Ambiente, e ela conversa bastante sobre a necessidade de colocarmos os adesivos de pássaros nas janelas. Inclusive eu conversei com o presidente do Sinduscom em relação a isso, para não haver essas colisões dos pássaros. Mostrei algumas reportagens para eles, para alguns empresários da construção civil. Mas o que eu gostaria de perguntar para a Patrícia é uma outra questão. Eu sei que você veio falar sobre meio ambiente, sobre a relação dos pássaros, da colisão dos pássaros nos vidros, mas eu gostaria de saber como é que ficou. Eu estava numa reunião com o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, e em 2017 nós conversamos, 2018, não me recordo muito bem, em relação em fazer o censo da deficiência física das escolas municipais. Como é que ficou isso?
porque eles disseram que nós não temos ainda números. O Conselho Municipal informou que a lei que tem que fazer a lei que tem que fazer o censo, né, saber quantas pessoas com deficiências tem no município, ela não está bem atualizada. Então, gostaria de saber como é que ficou isso, porque eu lembro que você que estava fazendo na época. Então, esse seria o meu questionamento, e parabéns pela explanação em relação ao meio ambiente e a colisão dos pássaros, que eu vejo que é muito importante termos políticas públicas para evitar esses acidentes. A palavra fica comigo agora para responder, é isso? A palavra fica com a senhora. Então, tá. Vereadora Juliette, primeiro, só para a gente deixar assim bastante mais claro, o uso de adesivos daquela águia que o pessoal anda, foi bastante divulgado e colocado como sendo um mitigador da questão da colisão das aves. Ele já foi comprovado que ele, por si só, ele não dá conta. As aves, elas só conseguem enxergar uma barreira de 5 em 5 centímetros. Eles falam em 10 centímetros, a gente vem utilizando de 5 em 5 centímetros, que são cordinhas, ou então pequenos círculos também. Então, só para a gente, depois, a gente tem muito teoria referente a isso, para dizer quais são as possibilidades que realmente ajudam os pássaros a enxergarem uma barreira nos vidros. Quanto à questão do que a senhora pergunta referente a questão dos dados da pessoa com deficiência no nosso município, eu não estou mais participando do Conselho da Pessoa com Deficiência, eu acho que eles seriam a pessoa mais indicada para responder, mas eu vou falar enquanto militante também na causa, que assim como a questão das aves, que o vereador Marcelo falou, nos faltam dados, o vereador Meirinho, aliás, nos faltam sempre dados fidedignos, dados estatísticos para daí fazer as políticas públicas. Com certeza a gente precisa saber o número de pessoas com deficiência, das diferentes tipos de deficiência no nosso município, e isso o censo muitas vezes também tem que ser revisto, porque lá ele não vai esclarecer síndromes, por exemplo, deficiências e outras tantas coisas que a gente tem, não só no nosso município, na nossa região, para daí estabelecer políticas públicas efetivas, né? Obrigada. Obrigada, Patrícia. Então, nós não temos ainda esses dados, quer dizer, né? As perguntas estão abertas por algumas vereadores inscritos. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, quero agradecer à professora Patrícia, em nome do Poder Legislativo, lhe parabenizar pela sua atuação, principalmente na frente da PAI, que eu conheço o seu trabalho, e tenho uma intimidade muito grande com a PAI. Minha avó foi uma das fundadoras, e eu conheço o seu trabalho e sou um admirador, não só nas questões do âmbito ambientais, mas sim do seu trabalho, que eu acredito que deve ser um trabalho não voluntário, mas feito com muito amor, e a PAI, para mim, significa muito. Então, quero agradecer a senhora e desejar aí sucesso. Obrigada. Deixe as considerações finais por até 5 minutos. Então, nessa questão da colisão das aves, eu penso que a gente tem muito a avançar e um caminho bastante grande. A gente vem fazendo um contato muito intenso com a Universidade Federal de São Carlos, com o professor Augusto Piratelli, com alguns outros militantes na causa no Brasil inteiro. O Brasil começa a fazer levantamento de dados referente à colisão de aves em vidros, e isso, mas precisa muita atitude política, precisa muita atitude da comunidade também. Então, há um estudo já no Brasil referente, mas muito pouco. Então, a gente, quem sabe, consegue fazer esse estudo aqui na nossa região e ajudar no meio ambiente. Eu penso que quando a gente fala, em Balneário Camboriú tem muito isso, essa questão da valorização das pessoas, né, sejam idosos, sejam crianças, adolescentes, a gente tem essa questão dessas políticas muito fortes quanto à pessoa, mas a gente não pode esquecer que nós somos meio ambiente também. Então, se a gente quer valorizar, acolher bem as nossas pessoas que aqui estão, sejam moradores ou os turistas, a gente também tem que pensar nessa questão do meio ambiente, porque um está interligado ao outro, um está conectado ao outro.
Então, era isso. Muito obrigada novamente e agradeço a palavra.